E aí, tá atrás de eita, meu povo! Esse é o Te Conto, trazendo as novidades do BBB 22 pra vocês. Lembrando que acabando o BBB, tem Power Couple, a Fazenda 14, assim por diante. Se Deus quiser, estaremos aqui juntos. Se inscreva, deixa like, comenta, compartilha e fica com a gente, tá bom? Todos os dias tem ao vivo e tem os resumos. São vídeos curtos e objetivos para vocês ficarem por dentro de tudo. Então vamos resumir tudo que aconteceu na festinha do líder Arthur. Rolou festinha com o tema sambanejo, tá, gente? Gostaram da festa? Antes da festinha, vamos recapitular algumas coisinhas interessantes que aconteceram. O Gustavo tá largado às traças por causa da saída da mulher, por causa da saída da Laís, gente. Tá completamente largado o homem. E o povo na internet tá esperando a volta por cima do malvadão. Será que vem aí? Olha, o homem usando o próprio chinelo como travesseiro na jacuzzi. Largadão, né? Na festa não foi diferente. Ficou triste também e abatido o Gustavo. Gente, não sei, hein? Hoje tem prova do líder. Será que se ele levar a liderança, ele muda aí? Dá uma reagida? Vamos aguardar. O Eli conversou com a Natália a respeito dele ter permanecido nesse paredão. Disse que tá feliz, tá contente, independente da posição que ele tenha ficado. Tá contente com o resultado do paredão. E aí ele chegou à conclusão que a saída da Laís pode ser porque o Arthur esteja forte aqui fora. Pode ser não, ele falou ainda. Pode ser não, ele tá, né? Porque ele voltou de 4 paredões. Natália acha que não seja só sobre isso, não, mas disse que conversou com a Jessie, que a saída da Laís parece que reforça esse lugar de quem tem algum tipo de atrito com o Arthur, sai. Então, Natália chegou a essa conclusão. Não é a primeira vez que ela fala isso, gente. Falando em Natália, ela também conversou lá com o Eli na academia. A Natália e o Eli continuaram o papo na academia, tá? E aí, nesse papo, ela diz que ela vê que ela tá na mira da Slo, do PA e mais ou menos do Arthur. Ela tá na mira aí desses 3. O Eli acha que ele tinha 11 votos na casa, mas continua com 6 votos agora. E aí o Eli passa a falar do Lucas, sobre o jogo do Lucas. Ele diz que não consegue mais confiar no Lucas em nada. Nada do que ele diz. Porque o Lucas não sustenta, segundo Eli, o que diz, tá, gente? Falou que nada que o Lucas fale para ele no dia de hoje vai mudar o pensamento dele sobre Lucas, nada. Que um dia o Lucas fala, tô com você, vamos para cima daquele grupo lá. E depois, momentos depois, né, quando ele tem que encarar o negócio mesmo, exemplo, uma votação aberta, ele não tem coragem de votar na pessoa que ele tinha falado que ia votar. E acaba mudando ali por conveniência, segundo o Eli, tá, gente? Ele falou que o Lucas não segura o rojão. E a galera tá de olho no jogo do Barão da Piscadinha. Não é de hoje que o povo vem desconfiando desse jogo aí do Lucas. A própria Lina conversou com a Slo ontem, antes da festa também, e falou sobre isso. Ela disse que não acha que vai ser traída pelo Lucas, não acha que ele vai ser desleal em algum momento, mas que, quando for necessário, a estratégia dele vai mudar, como vem acontecendo. Ela não tá sentindo firmeza aí no Lucas, não. A Slo concordou em partes com a Lina, né? Falou que é um posicionamento muito perigoso que o Lucas vem fazendo e que ela fica pensando se as pessoas estão ou não gostando disso. Pode estar sendo muito, muito bom para ele ou muito, muito ruim também, né? O Lucas chegou no papo ali e começou a se defender. E no momento a Lina joga na cara dele que acha que ele realmente tá dançando conforme a música. E os dois discutem, tá? Ele se defende, fala que sempre votou no Lollipop. E aí a Lina questiona que a Slo é do Lollipop, então ele vai votar nela? Ele fala, não é assim, né? Tem uma hierarquia. A única pessoa em quem eu votei diferente foi no Pedro Scooby, né? Diferente aí do Lollipop. E aí o Lucas passa a desenhar as pessoas, quem ele votou, o jogo dele, né? Contar ali algumas coisas pra Lina, né? E mesmo assim ela não se convence não, tá? Ela falou que em breve, ele, que não tá querendo agora votar nos meninos, porque acha que os meninos não vão se voltar contra ele, a Lina falou que em breve os meninos vão pra cima do Lucas, sim. E aí, o que ele vai fazer? Vai mudar outra vez? Ih, gente, então, como eu falei, o Lucas passou a justificar o voto no Scooby, na Bruna, e disse que não agiu por conveniência. Se tivesse agido por conveniência, ele teria indicado o Eli naquela semana em que ele foi líder e não Pedro Scooby. Mas a Lina continuou afrontando ele e disse pro Lucas que o jogo dele muda a cada semana. Eita, que o Barão tá no mato sem cachorro, viu? Tá complicado.
Festinha do líder Arthur, gente. Festinha aí com um tema sambanejo, com direito a microfone, palco aberto, pra felicidade da galera, né? Só que só da galera lá de dentro. Aqui fora o povo não gostou, não curtiu muito não, porque não gosta quando tem muita música, muita cantoria nas festas, acha que eles ficam meio paradões, não curtem e tal, não dão nenhum conteúdo. Acharam a festinha um tanto quanto morna, o povo aí das redes sociais. Rolou muita interação entre o Scooby e a Jessie. Pedro Scooby agora colocou a Jessie lá no alto, tá? E ele, inclusive, informou para ela que ela está no seu top 5. É isso mesmo. Scooby falou para a Jessie que ela subiu aí vários degraus no conceito dele e está no top 5 dele, tá? Ela desabafou com ele, falou que tinha medo e receio de ser votada, de ser julgada, coisa que ela já vinha falando. E aí o Scooby disse que aconselhava a Jessie no sentido dela despertar, né? Dela se abrir mais e tal. Eles começaram a conversar, gente, no meio desse papo aí, sobre Luana Piovani, tá? A Jessie falou que só conhecia o Scooby por conta das fofocas aí envolvendo a Luana, que não sabia exatamente quem era o Pedro Scooby, só sabia sobre essas fofocas. E aí ele fala que agora as pessoas vão ter a chance de julgá-lo pelo que ele é e não pelo que ouviram de fora. Por fim, ele fala aí que Luana fala o que pensa, né? Não tem medo da mídia, que muita gente famosa gostaria de ter medo de fazer, de ter coragem de fazer isso, mas não, na verdade, tem medo, né? Enfim, a Lina diz que gostaria de conhecer Luana Piovani. Eita, meu povo! O Arthur e o Eli conversaram muito e Arthur Aguiar aproveitou para desabafar e falar ali tudo o que ele pensa a respeito de algumas pessoas, inclusive dos seus rivais para o Eli, gente. Nessa conversa, o Arthur contou que a Laís insistiu durante 4 semanas numa história que não aconteceu e depois acabou se desculpando. E o Eli afirmou que a Laís sempre foi focada no Arthur. Arthur disse que se a pessoa chamar ele para falar sobre uma coisa que ele não fez, ele vai debater até o fim. E não parou por aí não, eles continuaram conversando e o Arthur falou que tiram as coisas que ele fala de contexto e citou o que o Gustavo fez no joguinho da Discord, né? Relembrando aí que o Arthur havia dito que quem bate de frente com ele, quem fala dele aí, acaba saindo, né? No meio da discussão, o Arthur solta isso e depois o Gustavo joga no jogo da Discord, é isso no ar. O que o Arthur alega que foi tirado de contexto. Gente, Arthur também contou que era muito difícil colocar um Lollipopper no paredão, mas que compensava, né? Porque no fim, quando eles batiam na Berlinda, saíam. Já era. E ele revelou que sempre achou o jogo dos Lollipoppers uma visão distorcida, que eles tinham uma visão distorcida aí, e voltou a mencionar as comadres. Arthur volta a falar aí das comadres e do fato das meninas acharem que o PA é o forte aí da coisa toda, né? O jogador forte, porque ganha provas, mas ele afirma que o PA só ganhou 2 provas, o Arthur disse. E que ele ganhou 5 provas. E ninguém fala dele. Ou seja, que as meninas também estão com uma visão distorcida, né? Não é a primeira vez que o Arthur fala isso. O Arthur também disse que na volta de um paredão, as pessoas... Ele já ouviu aí as pessoas falando para as outras que voltam, né? Tá vendo? Tem alguém lá fora que gosta de você, por isso você voltou. Mas que quando ele volta de um paredão, ou voltava aí de um paredão, não ouvia isso das pessoas. As pessoas não davam esse mérito para ele. Não achavam que era uma resposta, que isso não entra na cabeça dele. O Eli perguntou se foi alguém lá do quarto dele que havia dito isso, que já saiu e tal. Né, alguém que já saiu que havia dito isso, e o Arthur confirmou que sim. E o papo não parou, gente. Mais uma vez o Arthur apontou aí a incoerência dos Lollipoppers se juntarem com as comadres e só terem feito isso depois que o negócio apertou, depois de verem quase todo o grupo ali ser eliminado. Ele acha que as meninas e que o pessoal lá do quarto só fez isso por plena conveniência. E o Eli questionou sobre o discurso do Tadeu, ainda aí falando com o Arthur, né? Ele questionou sobre o discurso do Tadeu, disse que ainda não entendeu, gente, não entendeu, porque ficou um monte de coisa sem resposta. Arthur falou, como assim não entendeu, né? Ele respondeu sim. Quando o Tadeu fala que a Bárbara saiu, a Bruna saiu, a Larissa saiu, a Jade saiu, o Vini saiu, como assim vocês não entenderam? Essa é a resposta. E por fim, o Arthur relembrou uma fala da Lina,
ainda nessa conversa com o Eli, no joguinho da discórdia, e comentou aí, quando a Lina comentou que haveria uma possível narrativa de meninos contra meninas. Segundo o Arthur, esse argumento aí de Lina foi raso e sem embasamento. Lembrando que ontem de madrugada, né, na madrugada anterior, o Arthur revelou para os meninos que a Lina é a sua primeira opção de voto, caso principalmente ele se torne líder, né? Mas disse que ainda vai conversar com algumas pessoas ali que são opções de voto dele. Eita, gente! Durante a festa, o Lucas conversou aí com a Slo e desabafou a respeito de Lina, a respeito também do relacionamento dele com as comadres. Ele ficou incomodado com o fato da Lina apontar que ele fica aí dançando conforme a música. Ele disse que não gosta que as pessoas tentem colocar ele numa caixinha com aquelas opções, que ele não é disso, que ele não gosta disso, não é disso. A Slo tenta explicar que não foi bem isso que a Lina quis fazer, quis dizer, mas que ela quis demonstrar que ela não consegue ter 100% de confiança no Lucas, e que vice-versa, o Lucas também demonstra que não tem 100% de confiança na Lina, né, por causa das movimentações. Aí o Lucas afirma que não sente essa confiança na Lina por causa dos comentários. E o Lucas ainda acrescentou que ele poderia ter se juntado lá com os meninos, que os meninos o acolheriam, com certeza, mas que ele optou por ficar do lado das comadres, né, pela relação que eles já tinham. E ele ainda continuou dizendo, gente, desabafando sobre essa coisa de dizerem que ele vai para todos os lados, né, só tenta armar ali uma parceria quando lhe interessa, que ele tá tranquilo. Se ele tiver que ir pro paredão e sair, ok. Se ele tiver que ficar, ok. Que ele vai ficar, inclusive, aliviado. Mas que ele vai fazer de tudo para fugir do paredão. Eita, meu povo! E rolou discussão entre Pedro Scooby e Eli, justamente por conta do joguinho da discórdia passado. O Eli ainda não digeriu o fato de ter sido chamado de influenciável e diz que o Pedro nem soube citar nenhum exemplo de que ele agiu assim, né? De quando ele agiu assim. E aí o Scooby explica que no jogo da discórdia tem que colocar alguém ali, tem que se posicionar contra alguém, mas eles acabam colocando porque tem que colocar mesmo. O Eli falou que então Pedro deveria ter dito que ia colocá-lo como influenciável por afinidade, e não porque ele acha que o Eli realmente seja influenciável, que foi o que ele acha que aconteceu. E mais o Scooby seguiu dizendo, batendo na tecla aí, de que o Eli foi sim influenciável em alguns momentos, e o Eli volta a dizer que pediu para o Pedro citar um exemplo de quando ele foi influenciável, mas ele não soube citar. No meio desse papo, gente, o Gustavo chegou e ele revelou para o Eli que foi ele quem deu o nome do Eli naquele momento ali do paredão, onde eles foram divididos em 2 quartos para a votação. E aí ele confessou realmente que foi ele quem levantou o nome do Eli para ser votado pelos meninos, porque ele queria defender a Laís. O Eli, ele pensava que tinha sido Pedro Scooby o primeiro a levantar o nome dele ali, tá? Mas o Gustavo afirma que foi ele que fez isso como advogado da Laís. Eita, gente! E sobre a situação lá com a Natália, o Scooby continuou discutindo com o Eli sobre o fato de achar que realmente o Eli não dá o devido cuidado aí à Natália, não dá a devida atenção. Ele falou que já viu a Natália chorar várias vezes na frente do Eli, e o Eli nem ligar. E ele ainda cita que o Eli, gente, só se aproximou da Natália coincidentemente na semana em que achava que ia ser votado. Mas o Eli não queria saber, não, ele queria saber mesmo de ter sido chamado de influenciável e continua remoendo essa história. Ele disse que não ficou chateado por ter sido chamado de influenciável, mas sim pela falta de argumentos de Pedro Scooby. Eita, meu povo! No pós-festa, acabou rolando um rápido estranhamento entre Arthur, Pedro Scooby e PA. Tudo porque o Arthur estava analisando o queridômetro e aí ele pediu para que Pedro tome aí, né, cuidado, porque estava muito querido ali no queridômetro, só corações e tal. E todo mundo que saiu, os últimos eliminados, eram muito amados pela casa, tinham muitos corações. Se fosse Pedro, deveria ir atrás de mais carinhas. Aí o Pedro ainda brinca que quer que a galera então comece a lhe odiar. O Arthur
Então passou a citar o queridômetro das pessoas que já saíram, gente. Nesse interim, o Paulo André começou a imitar o Pedro Scooby da forma ali como ele fica quando tem um amigo dele no paredão, quando tem um dos meninos no paredão. E o Arthur riu. Parece que o Scooby não gostou dessa brincadeira não, tá? O PA começou a imitar os trejeitos do Scooby, falando que, né, quando tem um amigo no paredão, ele fala que o povo age por conveniência, que não confia mais em ninguém e tal. O Scooby falou que fala isso direto na cara das pessoas. E aí o Arthur falou que também fala, né, que já falou pro Eli, já falou pra Slo. E o Scooby continua dizendo que o que o PA estava fazendo ali, né, a imitação, ele não curtiu, obviamente, né, porque foi justamente no paredão do PA que ele ficou dessa forma, ficou desse jeito aí, indignado com a galera na casa, e disse que agora já até se arrependeu. Enfim, e o PA disse que estava brincando e pediu para Scooby largar de ser marica. Nesse momento que o PA fala isso, a câmera corta pro quarto grunge, tá, gente? Mas os meninos continuaram a discussão na sala e desta vez foi entre o Arthur e o Paulo André. Tudo para disputar aí quem tem mais rivais dentro da casa, quem tem mais treta dentro da casa. Vejam só. O PA disse que todo mundo que o Arthur tretou já saiu. O Arthur falou que ainda não, que o negócio ainda está em processo. E aí o PA começa a dizer que tem pessoas contra ele, né? A Lina, a Nath, o Lucas, seriam pessoas que têm treta aí com ele. Ele, PA. O Arthur fala que o PA nem é a primeira opção da Lina e que a Lina votaria primeiro no DG ou nele. E que ele, Arthur, tem umas 4 pessoas ainda, ou seja, como rivais, né? Pode ser que amanhã virem 3 problemas, 3 tretas e tal. Enfim, gente, briga aí para saber quem tem mais brigas dentro da casa. O que vocês acham? Meu Deus do céu. Laís Caldas, a 9ª eliminada do BBB 22, participou do quadro BBB A Eliminação no Multishow, como de praxe, né? Mas quem chamou a atenção mesmo foi a apresentadora Ana Clara. A Ana tentou amenizar a preocupação e a decepção da Laís com o percentual de rejeição, né? Com o seu percentual de rejeição que foi de mais de 91%, 91,25%. E aí a Ana Clara manda um recado para os haters da Laís, para os odiadores de Laís, gente. E diz o seguinte: ó, Laís, percentual, abstrai isso. Porcentagem, abstrai. Cada paredão é um paredão. Os votos têm seus motivos. Você tá querida aqui fora, as pessoas gostam de você. E quem não gosta, entra no BBB e faz melhor. Eita, Bruno De Luca e Laís acabam rindo da fala de Ana Clara, que logo em seguida muda de assunto, gente. Mas teve gente que não gostou, não. Gostou? E esse vídeo acabou viralizando. Eita, o que vocês acham, hein? Lembrando que hoje ainda tem prova do líder, meu povo, para quem vai a torcida de vocês.